Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós vamos falar hoje sobre vida emocional. E eu creio que esse tema vai alcançar você, vai ajudar você e vai levar você a ajudar também outras pessoas, né? Porque a gente tem visto hoje em dia que essa vida emocional tem sido muito abalada, digamos assim, em várias camadas da sociedade e até de idade, né? Você vê, eu acho que a gente está hoje com uma doutora aqui que vai poder falar isso com a gente, mas a gente nunca viu tantas crianças, por exemplo, com ansiedade e depressão como a gente está nessa geração. Então é um tema bastante importante que a gente vai abordar aqui hoje. Bom, eu estou com o meu pastor amigo aqui, o pastor Osmar. Ele é o nosso pastor lá de Rocha Miranda. Pastor Osmar, seja bem-vindo ao programa Conexão. Muito obrigado, pastor Ednilson. Muito obrigado. De novo, né? Estamos juntos aqui, o senhor e eu aqui te ajudando, te auxiliando e aprendendo cada vez mais com o senhor, porque, para quem não sabe, o senhor realmente é uma pessoa com muita sabedoria e eu gosto de trabalhar com o senhor. Esse pastor Osmar, logo no início do programa, já quer me deixar sem graça, não vai conseguir não. Olha, também aqui para falar sobre vida emocional, nós estamos com a doutora Luana Chagas, psicóloga, que vai tratar esse assunto mais profundamente, também de maneira mais científica, para que você possa compreender sobre esse assunto, emoção, que tem afetado a vida de tanta gente. Doutora Luana, é um prazer tê-la aqui, é a primeira vez no programa, espero que primeira de muitas, tá? E esse tema eu acho que é bastante importante e é um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Obrigada, espero que a gente possa auxiliar muitas pessoas hoje. Graças a Deus. Olha, eu já quero lançar uma pergunta para os nossos entrevistados. A primeira pergunta que eu vou lançar para eles, na verdade, vai ser logo para a doutora Luana, que eu quero que ela já comece o programa falando sobre o controle das emoções. Mas antes, doutora Luana, antes de passar essa pergunta para a senhora, primeiro a gente vai ver uma matéria sobre esse assunto, tá bom? Que eu acho que vai trazer mais conteúdo para a gente. Vamos lá, então, a matéria. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população sofre com ansiedade. Na pandemia, a saúde mental foi afetada drasticamente, aumentando os índices de depressão, ansiedade e burnout. Segundo a OMS, cerca de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 1 a cada 8, sofrem com transtornos mentais no mundo. Porém, não é somente a pandemia e a pós-pandemia que continuam afetando a vida emocional de bilhões de pessoas. O excesso de trabalho e cobranças também entram na lista. A síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental, causando fadiga, dores de cabeça, ansiedade, depressão e pressão alta. São alguns sintomas que a síndrome do esgotamento profissional causa. Você vê que a ansiedade, a dificuldade emocional de ter o controle emocional, ela pode até causar alguns outros problemas que vão se agravar se a pessoa não cuidar das emoções, como pressão alta, como você viu aí na matéria. Doutora Luana, isso aí, então é real, né? A pessoa que está sem controle emocional, ela pode ter o seu corpo afetado, alguma enfermidade pode tomar conta desse corpo, caso essa pessoa não controle sua emoção, não aprenda a controlar sua emoção. Isso é real, então? Sim, isso é real. A gente pode falar sobre o estresse, a ansiedade, quando a gente chega num nível que a gente não consegue controlar o que a gente está sentindo, a gente, às vezes, também não consegue fazer nossas atividades cotidianas, sair de casa. Isso pode desencadear uma depressão também, que isso deixa a pessoa sem conseguir fazer nenhum tipo de atividade, às vezes isolada. Então, a gente tem que entender e sempre estar de olho, nos observar para entender o ponto que a gente está, para, de repente, pedir ajuda. Entendi. Sempre reconhecer o que a gente está sentindo. Quer dizer, por isso a importância da sua profissão, né? Porque eu entendo que vocês conseguem olhar e já apontar o que está, pelo menos, começando a acontecer com a pessoa, né? Sim, a terapia é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque passa pelo autoconhecimento. Às vezes a gente
está sentindo alguma coisa ruim e quer suprimir aquilo, mas não é a intenção. A gente tem que entender o que a gente está sentindo para a gente conseguir manejar isso, controlar o que a gente está sentindo. Entender para resolver, no caso. Exatamente. Pastor Osmar, como controlar as nossas emoções, pastor? A gente tem a Bíblia, a gente tem a fé e tem a ciência, aqui até representada muito bem pela doutora Luana, mas como a gente pode controlar as emoções, pastor? Doutor não pastor, que pergunta, né? Porque controlar as emoções é algo que é super necessário para todo mundo. Em off eu falava aqui com a doutora que quando a pessoa ela não tem esse controle emocional, uma vida emocional equilibrada, 100% da nossa vida vai depender desse equilíbrio. A gente vê constantemente violência no trânsito, Rio de Janeiro, São Paulo, todas as capitais. Sim. E às vezes são coisas tão pequenas. É uma questão de desculpa, puxa, eu não te vi e tal, perdão. Mas às vezes a pessoa está tão descontrolada que estressada mesmo. Estressada. E se ela não tem cuidado com o corpo dela, dificilmente ela vai ter cuidado com o corpo alheio. Sim. Então, respondendo à pergunta do senhor, como fazer para ter esse controle emocional? Eu acho que começa ela tendo uma coisa que eu gosto de falar. Empatia. Se ela amar a si mesmo, começar a respeitar o outro, vai começar... É o ensinamento de Jesus. Exato. Você ama o próximo como a si mesmo. Vai começar a ter um equilíbrio, não. Peraí, eu não posso fazer isso. Por que eu quero fazer mal a essa pessoa? Não, peraí. Se a gente viver, eu penso assim, que se vivermos numa constante preocupação com a gente mesmo, com o nosso corpo, nossa saúde, essas coisas assim, buscando a Deus para nós, a solução vai ser sempre essa. Sim. Buscar a Deus. E buscar quem? O profissional. Porque o que acontece? A pessoa às vezes tem um problema emocional, seja a depressão, seja o emocional coisa desencadeada mesmo. Pela emoção. E ela começa a criar barreiras achando que não tem jeito. Muita gente não procura um psicólogo. Muita gente não procura ajuda, porque ela se fecha. É bom o senhor falar disso, porque assim, há uma, não vou dizer discriminação, mas há uma certa situação que acontece na nossa fé, de algumas pessoas acharem que se vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, essa pessoa não tem fé. Isso é uma inverdade, uma mentira muito grande, muito né, grande. que o diabo criou na cabeça das pessoas. Exato. Porque eu outro dia falava lá na igreja, doutora, a fé e a ciência já andam junto há muito tempo. E agora ainda mais. De vez em quando esbarram uma na outra, de vez em quando há uma discordância, mas já andam juntos há muito tempo. Então, assim, o que o pastor está falando é importante. Só que eu lembrei de uma fala sua antes. Você falou que quando a pessoa está nesse estado de estresse, de ansiedade, ela até perde a vontade de se cuidar, Sim. de se exercitar, de fazer algum exercício e começa a se prender dentro de casa. O que vai desencadear, logicamente, uma depressão Sim. profunda, né? Então, como é que a pessoa consegue fazer? Né? Exato. Agora, tomando um gancho do que ele falou, porque, assim, ele falou muito bem, tem que se cuidar, tem que... O exercício parece, a gente, com o tempo, vai conhecendo as coisas. Né? O exercício físico, ele é importante para a pessoa sair dessa situação também. Né? Com certeza. Alguns elementos que a gente produz quando exercita, ajuda a gente nessa situação de estresse, de ansiedade, até de depressão. Mas como a pessoa consegue sair da posição B para A, né? Porque o normal é de A para B, né? Mas de B para A, voltar para recomeçar. Sim. Como é que seria isso? Quando a gente fala de depressão e ansiedade, a gente fala de transtornos psicológicos que são multifatoriais e às vezes a gente precisa realmente, seja da ajuda do psicólogo, avaliar uma intervenção medicamentosa, porque para muitas pessoas, às vezes, o sair da cama vai ser difícil, tomar um banho vai ser difícil, escovar o dente naquele dia vai ser difícil. Mas em relação ao exercício que você falou, isso é muito importante, isso é parte de tratamento, mas do dia a dia de qualquer pessoa saudável, porque os exercícios físicos, eles liberam uma série de substâncias que causam bem-estar na gente, como a endorfina, a serotonina, isso é comprovado cientificamente. É importante, então, uma pessoa, para nem chegar a esse quadro, né, que ela já se alimente bem e faça exercícios. Com certeza. Quer dizer, uma pessoa que se alimenta bem e faz exercícios, ela vai ter, então, menos chance, digamos assim,
de entrar num quadro depressivo? De um quadro depressivo, um auxílio no controle da ansiedade também. E eu adiciono, além do exercício físico e da alimentação saudável, uma rotina boa de sono. O sono é fundamental também para a nossa saúde mental. Aí é pra gente que tá falando essa, pastor. Não, porque pastores, vou te falar, né? A gente não tem um horário certo, definido. Quando você tá cheio de sono, alguém liga para receber atendimento. Exato. Porque pastores têm a nossa igreja, doutora. A gente tem, a gente é pastor integral, né? Então a gente vive disso, a gente vive de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas. E às vezes eu creio que com o senhor acontece a mesma coisa, né? A gente quer descansar, quer dormir, e aí tem alguém que liga, precisando com urgência de um atendimento, de uma oração, e quando você pensa que acabou o outro, liga de novo. O senhor já deve ter passado por isso também inúmeras vezes, como eu, né? Com certeza. Aliás, foi segunda-feira, ontem, né? Domingo. Eu estava andando assim na porta da igreja. Eu falei, caramba, é tão deserta essa rua, mas eu só saio daqui quando tudo para. Todo mundo vai embora descansar, todo mundo vai embora dormir. Pastor não, né? Isso aí. Pastor, ele chega ali cedo, ele trabalha, todo mundo já foi para algum lugar, principalmente para casa, a gente fala. Domingo então, né? Domingo que é o dia do descanso, né? O dia que o pessoal tem aquele prazer com a família e tudo, e a gente fica na igreja 15, 16, 17 horas. Exatamente. Quer dizer, então a gente também tem que ter essas ajudas. Com certeza. Mas Deus tem ajudado a gente bastante. Vamos para a segunda aqui. A mídia, pastor, afeta a nossa vida emocional? E aí, se afeta, como afeta? A gente usa muito a mídia, né? E com a pandemia a gente usou bastante a mídia e isso ficou, né? Algo que veio e não vai embora mais, a mídia está aí. Sim, eu acho que a mídia é uma questão de filtrar, porque ela é muito útil. É muito útil. Na pandemia, por exemplo, como a gente usou a mídia para alcançar quem estava em casa. A mídia não veio para atrapalhar. Mas se nós não filtrarmos aquilo que vai entrar em nós... Exatamente, que atrapalha o homem. Se nós não filtrarmos aquilo que vai entrar em nós, então vai ser um grande problema para nós mesmos. Porque o profissional que está do outro lado, ainda que ele não tenha, vamos dizer assim, que ele não tenha a intenção de prejudicar, ele está ali para ganhar o dinheiro dele, ele vai colocar, se ele teme a Deus, se ele não teme a Deus, ele vai colocar. Agora, depende de mim, o que eu quero? Isso vai ser benéfico para mim ou maléfico? Como é que eu vou fazer isso? Eu que tenho que filtrar tudo isso. Se eu ver que hoje, por exemplo, quando eu tenho que atender alguém da Jamaica, como o senhor sabe, às vezes eu atendo gente da Jamaica, da África do Sul, e a mídia. Quer dizer, então se não fosse útil. a mídia, você não poderia fazer esse trabalho daqui. Não poderia. Você teria que voltar para lá. Ia ter que estar lá pessoalmente, né? Ia ter que voltar para lá. Então, quer dizer, a mídia é boa, mas eu é que tenho que filtrar tudo. Eu acredito que o senhor, como bom flamenguista que é, quando o senhor vai ler esporte, o senhor vai passando aquele monte de escudos até chegar no escudo do seu time. Quer dizer, o senhor vai aonde o senhor está mais interessado. Ainda mais o senhor que joga bola, o senhor vai direto aonde... Sabe, não, é isso aqui que eu quero. Não sei quando eu quero secar alguém. Brincadeira. Então, quer dizer, é uma questão realmente de filtrar, uma questão de escolha para ver o benefício daquilo ali para mim. Hoje, a mídia nos ajuda muito até com exercício. Sim. Exercício físico mesmo, coisa que você pode fazer em casa. Exato. Outro dia o senhor me mandou um vídeo do senhor fazendo em casa, uma corridinha e tal. Quer dizer, a mídia me fez ver o senhor fazendo uma coisa saudável. Opa, é bom para ele, vai ser bom para mim também. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma corrida aqui. Por que tantas pessoas sofrem hoje com transtornos alimentares, doutora? Transtornos alimentares, eles têm causas também multifatoriais. E aí a gente pode falar sobre questões sociais. Hoje a gente vive essa cultura da dieta, do corpo dito perfeito. Existem também fatores, às vezes, de pressão familiar dos nossos externas, então, que terminam afetando o seu... Também, mas também podem ter causas genéticas também. Pessoas... Pesquisar bastante, então. Bastante, causas hereditárias. E até pessoas também, possivelmente, que possam ter sofrido algum tipo de abuso, bullying, também podem sofrer com um transtorno alimentar. Caramba, então... O senhor, quando estava na África lá, correndo dos leões... O senhor foi o contrário, né? O senhor quase não come mais. A gente sempre comeu muito, muito bem, dentro ou fora do Brasil, porque eu cresci, né, aquelas senhoras que eu chamava de mãe, né?
Ela me falou, você tem que comer de tudo. Botei no teu prato, você vai ter que comer. Então, nunca tive problema para comer. Então, quando eu fui para a África, então, aí que eu não tinha problema mesmo. Eu estava acostumado a comer de tudo. E eu acho que tudo vem, quer dizer, eu creio que parte vem da própria criação. Quando você começa a criar a criança com não gosto, não quero isso, e você não explica para ela que aquilo ali é para o próprio bem dela. Sim. Não é empurrar pela boca da criança, não, mas explicar. Que vitamina que tem ali? Um laçadio também ajuda, né, doutor? Sabe? Um laçadio também ajuda. E como ajuda? Com certeza, faz toda a diferença. Né? Mas além da gente falar também da anorexia, da bulimia, mas a compulsão, ela também é um transtorno alimentar, que às vezes as pessoas também podem ignorar isso, né? Então tá, a anorexia e a bulimia e a compulsão também. Compulsão também. Também é um transtorno alimentar. Conhece alguns com compulsão, você? Olha, não. Eu conheço, mas eu tenho um brigado feio com a pessoa. Você tem que parar com isso. E é feio o negócio, hein? É bravo. Esse negócio de compulsão é muito sério. Sim, é muito sério. É muito sério. Mas vamos lá. O casamento pode melhorar a vida emocional, pastor? Pode sim, pode não, né? Vai depender do próprio estado daquele casamento, né? Porque... eu penso... Isso aqui dá um programa, só isso aqui dá um programa, não dá? E como dá, Porque né? você vai ter que falar do namoro, do cortejo antes do namoro, se é que ainda existe, para alguns isso não existe mais, infelizmente, no namoro, período de noivado e período de casamento. Sim. Porque a gente entende que para chegar no casamento você precisa conhecer a pessoa. Tem um processo. E hoje em dia a coisa está meio estranha, né? Porque, tem todo um processo. Tem todo um processo aí. E se a vida... isso é bom, né? É bom em que sentido? Para isso, a nossa igreja, toda quarta-feira, é oração pela família, né? Casamento, Sim. namoro, para poder ajudar. Porque só o casamento em si, ele precisa ser bom. Porque ele... Mas se a gente for pensar na Bíblia, para Deus, os dois se tornam uma só carne. Sim. Se esse casamento consegue chegar nesse padrão bíblico de os dois se tornar um só, certo, acho que vai afetar positivamente a emoção dos dois, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para minha esposa, o que eu quero para mim, eu quero para ela, o que ela não quer para ela, ela não quer para mim, o que ela quer para ela quer para mim também. Então a gente vai estar sempre casando ideias, as nossas emoções estão sempre juntas, porque eu sei que o que me agrada deve agradá-la. E o que me desagrada também não pode agradá-la, senão a gente não vai estar em eixo diferente. Uhum. E esse é o padrão bíblico, né? Os dois se tornando uma só carne. Dois é melhor, né? Dois melhor do que um. Exato. Um sente frio, outro esquenta, um cai, outro levanta. E hoje, os casamentos, de uma maneira, falando genericamente, né? Uhum. Os casamentos a gente vê o contrário. Se um cai, o outro um pouquinho mais. Quer dizer, né? E não é esse o padrão bíblico. Eu acho que se for no padrão bíblico, então... eu posso dizer que é ótimo para a vida emocional? Muito, porque sabe que tem um porto seguro. Os dois sabem que tem um porto seguro. Os dois sabem que... deixa eu falar com a minha esposa, peraí. Meu porto seguro, daqui a pouquinho eu estou chegando em casa, tá bom? E você vai estar em casa me esperando, esse é meu porto seguro. Tá vendo? Olha só o que o senhor faz comigo. Vamos lá, doutora. Como curar a dor da rejeição? A dor da rejeição... Eu sei que a senhora teria que ter um tempo maior, né? Sim. Porque vai ter que esmiuçar a coisa, vai fatiar a situação toda. Mas, assim, tem como fazer um resumo, mostrar para a pessoa, pelo menos uma dica psicologicamente de como vencer e curar a rejeição? Porque a gente recebe muita gente na igreja assim, né, pastor? Sim. Muita gente com esse sintoma que não percebe, e até na igreja, com a palavra de Deus a gente pregando ali, ela termina percebendo que era a rejeição dela, o sentimento de rejeição que fazia ela passar por tudo aquilo. Sim. Gente, eu não sei se o pastor já passou por isso, pessoas até que sentiam certos problemas no corpo. Sintomas físicos. Sintomas físicos. Sim. Obrigado. Sintomas físicos. E quando ela percebe que era aquilo, ela fica curada sem a gente nem precisar orar. Né? Então, assim, vamos lá. Vamos colocar a senhora nessa... É complexo, mas resumidamente, eu acho que é um momento que a pessoa ela precisa aceitar o que ela está sentindo, como o pastor falou. Sim. Ela tentar não negar aquilo ali. Ela sofrer o que ela precisa sofrer,
entender que vai doer, mas vai passar. E se voltar para ela, fazer atividades olhar para as atividades que ela gosta, de repente construir novos hobbies. A gente volta naquele controle geral da sua vida. Exatamente. E sempre também tentar ter apoio das pessoas que ela ama, da família, dos amigos, conversar mesmo sobre isso. Eu acho que construir novos hobbies é o mais importante nesse momento também. Assim, tem que ter um controle, realmente, um domínio muito grande, né? Porque senão você vai pegar as pessoas e termina fazendo das pessoas uma bengala para você. Né? Sim, quer dizer, aí se você passar o limite, né? Então, é importante que todos estejam engajados para ajudar aquela pessoa. Exatamente. Né? E que ela também se ajude. Né? Que ela também se ajude. Esse negócio de rejeição é uma coisa, vou te falar. Uhum. Eu já vi muita gente assim na igreja e é muito difícil para a pessoa. Aliás, eu quero falar isso com a senhora daqui a pouquinho, que eu vou chamar um intervalo agora, porque eu vejo muitas pessoas terem essa dificuldade de aceitar essa rejeição e de conseguir ir lá e resolver a coisa e entender que passou. Passou. Então, a gente vê, né, passou. Sim. Na igreja que a pessoa, quando ela volta a falar com a gente, está com outro problema, a gente percebe que a pessoa voltou lá. Mas a senhora está voltando lá novamente. Aquilo ali já está resolvido, lembra? Passou, mas é complicado. Quer dizer, é isso aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí na volta, tá bom? Vamos a um intervalo rapidinho, Conexão volta já, não saia daí. Voltamos com Conexão, hoje falando de vida emocional. Eu estou com o pastor Osmar Silva, o nosso pastor lá de Rocha Miranda, o meu amigo pastor Osmar, e também com a doutora Luana Chagas, que é psicóloga e tem aqui abrindo bastante o nosso entendimento, trazendo bastante luz para esse assunto, que aí você tem então a fé e tem a ciência. Parece até uma coisa, né? Como eu até comentei no outro bloco, que hoje, esses dias eu estive falando na igreja, como que a fé e a ciência andam juntos, né? E as pessoas estão começando a aceitar isso, tanto do lado da ciência quanto do lado da fé, que antes parece que eram inimigas ferrenhas, né? Agora parece que os dois lados estão entrando em concordância que dá para conviver junto e é bom que conviva junto mesmo. E como toda família, de vez em quando tem umas briguinhas, mas na maioria das vezes estamos em concordância agora. Bom, vamos ao abre aspas. 7 a cada 10 brasileiros acreditam que falta de dinheiro afeta a saúde emocional. Eu estou entre esses 10 aí, tá? 7 a cada 10 brasileiros afirmam que problemas financeiros afetam a saúde emocional. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Fintech 11, em parceria com a seguradora Icatu, com 8.573 trabalhadores. Entre os respondentes, 59% não possuem uma reserva financeira de emergência. 41% afirmam que a renda não cobre todos os gastos mensais e 54% dizem que a maior preocupação atual é com dinheiro, acima de temas como família, 17%, saúde, 13% e trabalho, 8%. O estudo que mapeou o estresse financeiro no Brasil aponta que entre os principais problemas causados pela falta de saúde financeira se destacam a ansiedade, 53%, e a insônia, 41%. Mas também há diversos relatos de depressão, problemas em relacionamentos amorosos e familiares e até mesmo impactos na saúde física. Além disso, 68% afirmam que as preocupações financeiras afetam diretamente seu dia a dia no trabalho. A fonte é infomoney.com.br. Esse é o nosso abre aspas de hoje. Que interessante, né? Eu lembrei do que a doutora falou no outro bloco, né? Quando fala da ansiedade e da insônia, né? Que o sono também é muito importante, sim, né? Como que os problemas financeiros também afetam, então, emocionalmente, traz insônia, traz ansiedade, mas também tira o sono das pessoas, né? O Davi falava assim, eu deito e durmo. Eu sou igualzinho a ele, eu deito e durmo. E tento ter esse controle. Mas a maioria, doutor, aqui, eu acho interessante colocar o problema da saúde à frente da família. Eu não consigo concordar com isso, mas, assim,
Foram 8.573 trabalhadores. E na frente da família, cadê? Deixa eu achar aqui. Os 59% não possuem reserva financeira emergencial. Não, peraí. A preocupação atual é com dinheiro acima da família, que é só 17%, e a preocupação com dinheiro é 54%. Caramba, é mais que o dobro, quase o triplo, né? É o triplo, quer dizer. E a saúde, 13%. A pessoa se preocupa menos com a saúde do que com o dinheiro. Sem saúde não vai ter dinheiro. Sem saúde você só vai gastar. Tem gente que não para pensar, é a falta de domínio mesmo, de controle. Exato. E aí, doutora? 54% estão com problemas emocionais por falta de dinheiro. Eu acho que a gente tinha que, de repente, dar uma aprofundada nessa pesquisa, porque talvez se a gente pensar que foram pais de família, né, e aí eles têm essa preocupação com sustentar a casa, Sim. né, perder o sono. Então são trabalhadores, Exato. 8.573 trabalhadores. E isso afeta diretamente, Se fosse né? mais os jovens, provavelmente seria outra porcentagem, possivelmente, né? Né, professor? Sim. Seria outra. Porque, assim, 54% com dinheiro, 17% com família, né? Tudo bem. Eu trato, às vezes, pessoas que estão com as suas famílias destruídas, que o homem, por exemplo, ele dizia trabalhar para sustentar a família e para abençoar a família. Só que ele deixou a família. Ele não teve o apoio psicológico, não deu o apoio psicológico, não deu apoio afetivo, e aí perdeu a família. Então a gente trata, às vezes, quando pessoas assim na nossa igreja, né? Quer dizer, então, ganhar dinheiro não é tudo como a pessoa pensa. Né? É mais saber ganhar com sabedoria. Eu acho que... Bom, isso aqui dá muita discussão, igual a doutora falou, dá muita discussão, né? É outro programa. É outro programa, dá muita discussão. Vamos voltar para nossas perguntas. Deixa eu ler o Salmos 94, 19, pastor. Diz assim o Salmos 94, versículo 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Aí eu fui buscar as outras versões bíblicas, né? São várias versões bíblicas, e eu achei a nova versão internacional. A nova versão internacional diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então o salmista, quando ele teve essa ansiedade já no íntimo dele, dominando ele conseguiu consolo em Deus e ele recebeu alívio no Deus dele. A alma dele se sentiu aliviada daquela ansiedade com a presença de Deus na vida dele. O que seria, doutor, quando eu vi isso aqui, a nova versão internacional, eu falei assim, eu vou perguntar à doutora isso aqui. O que seria uma ansiedade dominando o íntimo da pessoa? Psicologicamente falando mesmo. Sim, psicologicamente falando, na verdade, a ansiedade ela faz parte da nossa vida, né? A gente está em algum momento, a gente vai sentir aquele nervosinho, isso é ansiedade. Mas tem os níveis. Níveis. Exato. Se a gente está em um momento que a gente não consegue ter controle sobre o que a gente está sentindo, vamos dizer, sobre a ansiedade, isso já chega a um nível preocupante, né? Que a gente precisa observar, estar atento a isso e buscar ajuda. Sim, porque já saiu do que seria normal. Do que seria saudável, né? Exato. Pastor, Jesus falou assim, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho que cuidar de vós. Rapaz, a fé é importante nisso, hein? E como é, né? Porque como a doutora falou, a ansiedade faz parte. Todo mundo passa em algum momento por essa... então, se for uma ansiedade assim, se a pessoa estiver nervosa, isso é um tipo de ansiedade num nível muito baixo? Quer dizer, você recebeu uma notícia, por exemplo, né? Ou está na iminência de conseguir um emprego, ou se passar no Enem, um jovem. Você vai fazer aquela viagem que você está esperando, tem uma ansiedade boa ali, né? Uma expectativa. Deus, uma viagem dessa que eu estou esperando. Né, doutor? Né, pastor? Faz tempo que a gente tenta fazer uma viagem, mas tudo bem. Está chegando. Está chegando. Então, assim, esse nervosismo, esse tal frio na barriga, né? Esse frio na barriga seria um nível baixíssimo de ansiedade? Sim, é um nível que a gente considera normal, né? Que você consegue lidar bem com isso. Por isso que a senhora falou, faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida, ele vai passar depois. Por exemplo, você vai embarcar, você vai viver aquela viagem, foi maravilhosa, e olha que legal. Aquele frio na barriga vai dar espaço para aquela alegria. Exatamente, né? você viver aquele momento. Agora, se você tem
uma ansiedade, né, que ela te acompanha do seu acordar até você dormir, você não consegue realizar suas atividades, esse já é um nível que você precisa se preocupar, observar, buscar ajuda. Que vai evoluir. Que vai Se você não se evoluir. cuidar, Exatamente, vai evoluir. exatamente. Eu costumo dizer nas igrejas que eu passo, há muitos anos isso, que Deus colocou isso no meu coração. Eu saí de depressão também. A tristeza evolui. Quando alguém perde um ente querido, por exemplo, eu costumo ensinar o seguinte para todas as pessoas que perdem um ente querido. Trabalhe a saudade, que pode ser saudável, mas tristeza, ela vai evoluir. Você tem que saber lidar com a tristeza, que ela vai evoluir. Eu estou falando bobagem? Não, com certeza. Cientificamente falando? Cientificamente falando, isso é correto. A gente correto. vai se acostumando, né? Cada vez mais a estar naquela situação, talvez afundando mais. A ansiedade é a mesma coisa. As pessoas, às vezes, sofrem de crises, né? Elas ficam bem o dia inteiro, mas em algum momento tem crises. E se você não cuida daquilo, o seu cérebro ele vai se ajustando naquele lugar e isso vai ficando mais frequente. E é uma coisa de louco, né, pastor? Porque a pessoa tem medo do nada, né? Sim. De repente fica apavorada, o que está acontecendo? E não tem nada, mas na mente da pessoa, a mente está dominada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que eu disse. É Mateus 11, né? Mateus 11, salvo engano, versículo 28, quando ele fala assim, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. As pessoas têm essa dificuldade de confiar, né? Porque, salvo engano, acho que é o Pedro, quando ele fala que ele já tem cuidado de nós. É que a gente não percebe quando tudo vai bem. Ah, sim. Esse texto que eu falei é a primeira carta de Pedro, né? Isso. Capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, que ele fala. Eu creio. É isso aí. Não é isso? Isso. Então, quando tudo vai bem, a gente não percebe que o cuidar de Deus está ali. E quando alguma coisa sai fora do trilho, a gente começa a se perder. Mas Deus já estava cuidando antes. É só retornar. É só voltar, colocar tudo de volta nas mãos dele. Enquanto o senhor falava, eu lembrava do Asaf. O problema do Asaf foi ficar olhando para a vida do outro. Sim. E comparação. Comparação é a pior coisa que a gente pode fazer. Claro. É algo ruim para nós. Sim. Ficar se comparando. É aí que vem o problema. Pega tudo, coloca na mão de Jesus, ele sabe o que fazer. Melhor coisa que tem. Se eu ficar perto desse homem aqui e me achar mais bonito que ele, como é que ele começar a querer comparar a nossa beleza, eu vou ficar deprimido, vou ficar triste. Falei, caramba, o pastor Osmar bonitão e eu... Ele gosta, não é, pastor? Ele gosta de pagar com a mesma moeda, vocês estão vendo, né? Primeira de Pedro 5,7, que fala para lançar toda a ansiedade. Mas eu lembrei daquela passagem de Jesus, que ele fala assim, tomai o meu jugo que é leve. Uhum. Ele diz que ele quer que a gente jogue o jugo sobre ele e pegue o dele, porque ele diz que o dele é leve. Sim. Então você pega essa carga, né? Você pega essa carga que faz a pessoa ficar ansiosa, ter crise, e você lança em Cristo e ele carrega essa carga para você. Então eu imagino assim uma pessoa chegar no domingo na igreja, depois de uma semana estressante, né? E ali ela poder louvar, adorar e entregar tudo na mão de Deus. Acho que é isso que Jesus está falando. Então eu estou entregando tudo aqui, todo o meu aborrecimento, todas as minhas chateações, todo o meu estresse. E é por isso que a gente vê, na saída da igreja, as pessoas falando para a gente assim, caramba, pastor, que culto, estou saindo leve. Exato. Já ouviu isso muito, né? Coisa linda. Caramba, pastor, que palavra, estou saindo leve, parece que eu estou levitando, Quer dizer, ela largou lá a carga e pegou o fardo de Cristo, que é leve, como ele falou. Né? Mateus 11, esse aqui é Mateus 11, 28 até o 30. Fala sobre isso. Não é? Resolvido. Bom, vamos lá, vamos continuar. Uma autoestima em dia pode prevenir doenças, doutora? Sim, com certeza. É o que a gente já falou também no início. Quando a gente está com uma autoestima boa, a gente tem cuidado com o nosso corpo, observa os sinais já no início, se a gente possivelmente está com alguma coisa que precisa tratar. E aí isso gera na gente um senso de cuidado, né? De querer fazer o exercício, de se alimentar bem, de cultivar bons relacionamentos, né? Fora que ter uma autoestima boa pode prevenir a gente de ter transtorno psicológico, de ter ansiedade, de ter depressão. Isso é muito importante. Até isso também previne. Com certeza. Não só fisicamente, então, mas também na parte psicológica. A parte psicológica também. Que coisa. Tem que olhar no espelho de vez em quando. Para ver se... De maneira positiva, lógico. Sim. Né?
E aí, pastor? Mas é isso mesmo. Quando você está com a autoestima alta, parece que nada te afeta. É incrível, né? Você está cantando, você está assoviando. As pessoas olham para você pensando que você não tem problema. Não sabe que você tem problema, porque você não transpira aquele problema. Sua autoestima está tão acima, tão elevada... Nada te afeta. Né? Não. Muito bom, né? Muito bom. Na verdade, é muito bom. Por isso, o congregar... Não é à toa que a Bíblia fala para não deixar a congregação, né? Não deixar. A Bíblia chama, os Salmos 82, chama a congregação dos poderosos, né? Fala da congregação dos poderosos. Porque se congregar faz com que a pessoa se levante, né? Uhum. É importante essa comunidade, né? Esses dias um senhor, que tem idade para ser meu pai, aliás, um senhor mesmo, ele veio falar comigo. Ele anda devagar e fala devagar também. E ele apertou minha mão, eu falei, posso apertar sua mão? Eu falei, pode. Ele falou assim, nunca deixe de ser assim. Porque quem chega triste nessa igreja sai alegre. O senhor tem que continuar sendo desse jeito. Tá vendo? Desde que eu te conheço, o senhor sempre é a mesma coisa. Parece, eu sei que o senhor tem problema, mas não parece que o senhor tem problema. E eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, meu Deus, Tá vendo? podia ser meu pai. Então isso aí para mim é uma coisa muito boa, né? Claro. Saber que eu estou conseguindo ajudá-lo desse jeito. É exalar o bom perfume, né? A Bíblia fala, bom perfume de Cristo. Exato. Não é uma coisa forçada, né? Uma Não. coisa que está dentro de nós, Deus colocou dentro de nós. Exato. Essa autoestima é importante e previne, então, doenças até psíquicas, psicológicas, Sim. né? E físicas também, né? Físicas também. Qual a importância de termos cuidado com o nosso corpo? Pastor, de vez em quando o senhor correndo por aí, a gente se esbarra correndo, dando a nossa caminhada. A gente tem que marcar a caminhada junto, né? Porque eu sempre estou indo para um lado, o senhor está indo para o outro. O senhor mudou. O senhor mudou de trajeto. Aliás, quando eu corro no trajeto que o senhor me ensinou, né? É verdade. O senhor está indo para lá ainda, para aquela área lá da colônia. Sim. Mas agora tem outro trajeto muito bom que chega até numa cachoeira. Eita. Pertinho dali. Então. Vou te ensinar outro. Andar por esses lugares é bom, né, doutor? Sim, natureza, né? Faz um bem danado. Sai dessa selva de pedra aí Com certeza. fumaceiro, gente buzinando no seu ouvido. Ar puro. É onde ele quer caminhar. Falei pra ele, sai disso aí. Ele me apresentou o bom caminho, tirando Jesus, me apresentou o bom caminho, porque eu gosto de trilha. Ir lá, mas é muito bom. Só precisa ir lá, ele Conhece o caminho da colônia ali. Eu achei outro, vou te apresentar outro lugar pra gente caminhar também. Mas vamos lá, qual a importância então, pastor, de termos cuidado com o nosso corpo? Eu acredito que andam junto, né? Você, quando está com a sua autoestima alta, você tem cuidado com o seu corpo. Você olha para você mesmo e fala, poxa, eu vou melhorar. Eu posso mudar. Ontem, dentro do ônibus, por exemplo, foi assim. Éramos 4 pessoas conversando, cada um falando de quantos filhos tem, a idade que tinha. Aí eu falei assim, eu não tenho mais preocupação com criança, porque a minha filha mais velha tem 40 anos. Todo mundo parou e ficou olhando para mim, quantos anos você tem? Eu falei, só 61. E quantos netos? 5 netos. Não parece. A minha autoestima foi para onde? Subiu. Eu tenho que cuidar mais do meu corpo para continuar. Para continuar assim, né? Para continuar. Passou, os ficou todo metido. Aí quem é que não fica, né? Aí a minha filha mais velha, 40 anos, a outra 38. Já faz tempo que eu falo a mesma coisa. E um filho mais novo, 35, 5 netos. Aí quando alguém fala, não parece, eu vou continuar correndo, eu quero continuar assim. Que as pessoas continuem te vendo desse jeito, né? Exatamente, vou continuar cuidando do corpo. Então parece que está interligado a autoestima com o cuidado do corpo. E se a pessoa dissesse que você parece com 70, como é que seria? Sabe como é que eu ia me sentir? Feliz. Porque eu ia falar assim, caramba, eu pareço que eu estou com 70, correndo como eu corro. Que maravilha. Então, é isso que eu ia falar. A gente precisa ter, né, um dispositivo para estar preparado, né, doutor? Sim. Para estar preparado para essas palavras negativas que a gente recebe, né? Não cair com as críticas também, né? Porque assim, é bom ouvir que tá fortão, bonitão, tá correndo, não sei quantos quilômetros, com 60. Mas é resultado da boa autoestima dele, porque ele está consciente de que mesmo se as pessoas falassem, né, que você parece 70, não ia abalar ele. Mostrar para todo mundo que é importante você saber lidar com as críticas. Exato. São umas que constroem, que edificam, mas são umas que vêm para te destruir completamente. E tem gente que tem dificuldade com isso, né? Se não tiver alguém que incentive
E pelo contrário, alguém sempre com palavras negativas, parece que a pessoa é uma esponja, né? Ela vai absorvendo aquela negatividade, daqui a pouco ela está lá embaixo, né? Exato, é sempre saber dosar, né? A gente filtrar, porque a gente sabe a verdade sobre nós mesmos, né? A gente não pode deixar na mão da outra pessoa, né? Seja ela falar algo que pode derrubar a gente e, às vezes, algo também que vai deixar a gente muito inflado. Né? Exatamente. Como esse caso, né? Exatamente, O homem desse ficou jeito. inflado demais. Mas consciente. Tá? Consciente, eu acredito que está consciente. Além disso, não posso deixar de falar, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o meu corpo é templo de Deus, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu vivo falando isso para os meus pastores. Vocês precisam aprender a cuidar do corpo de vocês, porque você está agradando a Deus quando você faz isso. Porque Ele disse que o seu corpo é templo onde Ele quer habitar. Então, se o seu corpo é templo onde Ele quer habitar, a gente não pode tratar o nosso corpo de qualquer maneira. E eu ensino sempre isso aos pastores. É importante a gente enfatizar isso aí também. Né? Vamos lá, vamos seguir então. Vai passar relatos de momentos difíceis, emocionalmente, que passaram. No caso, o que vocês já assim, lógico, né? Se reservando para falar, mas o que vocês poderiam dar de uma maneira bem resumida, se já passaram alguma coisa que alguém teve que dizer, ou você mesmo teve que se dizer, né? Vai passar, porque senão isso aí não vai continuar, não vou continuar com isso, e você passou por aquele momento difícil, que aí talvez tentou abalar seu emocional, quem sabe até tenha abalado, mas vocês conseguiram vencer. Vocês tiveram essa experiência? Vou começar pela senhora. A senhora já até comentou, Sim, né? eu até comentei na pandemia, né? A questão né? do isolamento, do medo que a gente estava, do que ia acontecer, medo pela nossa vida, pela vida das pessoas. Já era formada lá? Já era formada. Então você imagina, você psicóloga formada, e de repente na pandemia se vê nessa situação, que é uma situação que você tratou muita gente. Eu trato muita gente. Eu acho até importante também falar disso, né? Porque as pessoas acham que a gente não vai ficar deprimido, não vai ter ansiedade. É igual a gente, pastor, que só vê a gente no altar ali, não pulando, tem problema, cantando, né? pregando, rindo, e acho que a gente não tem problema. Tem muito problema. Mas a gente está passando o rodo por cima dele, como fala, né? Mas vamos lá. Sim, e na época da pandemia, além de todos esses medos, eu também perdi 2 pessoas importantes na minha família durante a pandemia. E acho que é uma contribuição de fatores, é um conjunto, né? E aí eu também não percebi que eu estava deprimida. Acho que pessoas ao meu redor que perceberam isso, e aí eu fui buscar ajuda. E tentei realizar isso também, né? Tentar fazer exercício em casa, tentar cuidar de mim. Ligou uma chave, né? Liguei uma chave. É difícil, quando a gente está ali no meio daquele turbilhão, é difícil, mas passa. Esse momento passa, né? Tudo tem saída, tem solução. Olha, pastor, você vê então uma profissional da área também que não percebe. O interessante isso aí que a senhora falou, para todo mundo que está em casa, é importante você ter um profissional que pode de repente te mostrar que você precisa ligar uma chave. Que se você não ligar, você vai ir de mal a pior. E aí vai ser difícil de passar, vai demorar mais a passar ou talvez nem passe. Né? Então, que coisa séria, né? Porque às vezes eu estava ali também trabalhando, né, online naquele momento, e aí eu também ligava aquele automático. Eu acordava, fazia o que tinha que fazer, trabalhava e encerrava. Só que eu não estava percebendo que eu estava diferente. Perdeu dois entes queridos, quer dizer. Exatamente. Está tratando as pessoas num pior momento que a humanidade passou. Um momento muito difícil, exatamente. Na nossa geração, pelo menos. Sim, e aí eu entendia que tinha alguma coisa errada, mas eu sabia que achava que era só por conta do contexto, mas quando eu fui perceber, não era só isso. Caramba. E ainda bem que ligou a chave, saiu e começou e saiu de lá, né? Então, exato. Fui me cuidar. Pegou o degrau e subiu correndo, ainda bem. E aí, pastor, teve uma situação assim? Vai passar? No meu caso, foi há muito tempo atrás, né? Foi descobrir por acaso que meu pai estava morto por acidente, porque preferiram não me contar. Mas eu era uma criança, estava com 15 para 16 anos. Sim. E aí eu vi meu pai várias vezes, em várias pessoas, de várias maneiras, porque eu não vi meu pai ser enterrado. Sim. Só fui descobrir que ele estava morto quase uma semana depois. Caramba. Aí eu ficava me perguntando, um dia eu tive um sonho,
outro dia eu vi ele numa pessoa, e aquela coisa, e como eu venho de família espírita, aí falava que meu pai estava me visitando, e aquelas coisas todas. Aí, quando eu vim para Jesus... Aí que a cabeça... Pronto, aí quando eu vim para Jesus, que fala lá em Eclesiastes, que é 5:9 ou 9:5, sempre confundo os dois, eu falei, não, então não vi meu pai, ele já tinha morrido, então não foi meu pai que eu estava vendo, alguma coisa está errada. O homem está determinado, morreu uma só vez, depois vem o fim. Vem o fim. E ainda diz ainda que o amor e o ódio, depois que morre, ele não lembra de mais nada que acontece embaixo do sol. Sim. Aí eu falei, então eu estava sendo enganado. E aí com Jesus eu comecei a me livrar de todo aquele sentimento. Embora... Hebreus 9:27 fala que o homem morre uma vez só, depois já vem o fim. Então, embora eu tinha ali 15 anos, perdurou durante um bom tempo da minha vida. Eu passei por isso aí também. E eu venci quando eu vim para Jesus. Porque era muito difícil eu sequer acreditar. Aceitar que ele tinha morrido. Né? Isso, não, mas não Isso pode é muito ser. forte, né? Você não viveu o seu luto, né? Não se despediu. Exato. Então, aquilo Vou ali deixar vocês dois conversarem. Dá uma assistência pro pastor, por favor. Então, Não, isso perdura durante um certo tempo. Mas só que o luto, depois de um tempo, eu passei a aplicar isso e falar para as pessoas. Você vai decidir os dias do seu luto. Você que vai decidir. Parece que não, mas você tem que decidir se você quer continuar preso, aquilo que te machuca. Igual a doutora virou a chave. Sim. Eu acho que se conectar com a relação que você teve com ele, né, enquanto ele estava vivo, o que vocês viveram ali. Porque não foi culpa sua, né, você não poder viver esse momento. Exato. E então foi isso daí, mas eu consegui virar. Volta pra cá que passou os mata quase chorando. Oxi! E eu consegui isso daí. E hoje é muito mais fácil, por essa experiência, entender as pessoas. É muito mais fácil. Que coisa. E ainda, o período que eu estive na África do Sul, por exemplo, eu fui para psicologia. Só que estudar psicologia, a área que eu escolhi era aconselhamento de casais. Então, quando vinha alguém na igreja para ser aconselhado, eu queria aplicar os dois, o entendimento da Bíblia e mais a psicologia. Só que você lidar com tribos na África já é diferente. Já é outro assunto. Entendeu? Já é Vamos diferente. falar disso Mas aí em outra hora, é assim aí, que a gente vence. Você passei escolhendo a parte boa. Sim. Eu passei por algo parecido também, mas eu vi o meu pai morrer, só não vi ele ser enterrado. E eu tinha só 9 anos. Isso mexeu bastante. Também ficava procurando meu pai na rua, achando que ele ia ver ele de repente. Até me converter e entender que já tinha ido. O bom é que as pessoas estão vendo que nós somos normais. Sim, perfeito. Bom, nós vamos agora às ruas no quadro Opinião. A pergunta de hoje é: o que mais afeta a vida emocional hoje? Espero que alguém não fale de dinheiro, pelo menos, né? Já que na outra, não abre aspas, todo mundo, né? 59% falou de dinheiro e deram só 17% para a família. Vamos ver o que a gente ouviu nas ruas. Roda a opinião. No momento é falta de amor ao próximo. Só isso que eu posso fazer. É justamente isso. Eu acho que a maior influenciadora disso tudo é a internet. É tudo muito, muito rápido, muito na velocidade da luz. Então, a gente se sente pressionado o tempo todo a dar conta de tudo, a fazer algo melhor e a gente não... Entendeu? Tudo é por conta mesmo da internet. Primeiramente, eu creio que hoje em dia tá complicado, né? Hoje em dia é complicado, muita dificuldade a gente se encontra em todos os sentidos. Cara, é um mal do século também. Às vezes pode ser falta de procurar uma ajuda mais especializada, se abrir mais com o próximo também. Às vezes pode ajudar muito nessa vida emocional da pessoa. Eu acredito que seja mesmo a questão da insegurança, talvez, né, que gera esse conflito todo na gente, que puxa para esse lado, né? Que a gente tem dificuldade de encarar a vida talvez como ela é, né? Não sei, que aí gera esse conflito todo dentro da gente. É verdade, as coisas estão muito agitadas, né? As pessoas deixaram de se amar mais, de se quererem mais. A violência também tá nos deixando muito assim, com a emoção muito aflorada. Então, a minha opinião é essa. É o dia a dia, o cotidiano que está acontecendo, que deixa a gente emocional. Às vezes problemas na família, mexe com o emocional da gente. E problema em família, a família está sendo muito agredida, então está acontecendo muito essas coisas. Bom, eu acho que é porque como nós estamos aqui hoje vivendo
guerra urbana aqui no Rio de Janeiro. Eu mesmo também sofro com problema emocional. Os casamentos se acabando, tá entendendo? Hoje ninguém respeita mais ninguém, mas a gente tenta a viver, porque aqui a gente é sobreviver. Mas vivemos nessa luta de dia a dia, muito corrida, muita, tá entendendo? Tecnologia chegando aí e a gente não tem como criar as crianças também, não tem mais aquilo, tá entendendo? Mas vamos que vamos. Mas vamos que vamos. Essa foi boa. Então, doutora, teve uma mãe com uma criança falando da internet. Eu vejo que as crianças, elas estão muito vidradas à internet. Isso pode ser um fator para as crianças terem... A gente tem tanta criança hoje ansiosa e até deprimida? Sim, isso é um fator muito importante. A gente precisa ter o controle de tempo, né, das crianças na telas, porque isso também gera descontroles de substâncias no nosso cérebro, né? O celular está ali para a gente continuar ali o mais tempo possível. Sim. Ele tem gatilhos para a gente continuar ali. E eu acho que a gente precisa dosar isso para que a gente tenha... Quando essas crianças se tornarem adultos, até na infância mesmo, a gente pode observar, às vezes, ansiedade. E a gente precisa dosar a internet para evitar isso, Então, dosar os pais, a tela. eles têm um papel importantíssimo. Com certeza. Porque as crianças não vão parar Se você deixar o celular com elas, vão ficar o dia todo. Vão ficar ali, porque é uma distração até também, um adulto, né? vai dormir Até a com o gente celular também. na cara assim, ó. É um vício da nossa geração, mas a gente precisa tentar equilibrar isso, buscar outras atividades para as crianças. Sei que é difícil, né? Às vezes a gente só tem aquele recurso ali da tela para conseguir fazer alguma coisa, mas buscar outras coisas, outras atividades mais lúdicas. Olha, a gente, se procurar, acha. A gente pode inventar um monte de brincadeira. Eu inventava muito brincadeira com as minhas crianças. Então, os pais precisam buscar criatividade para tentar fazer as crianças se desprenderem um pouquinho, porque depois vão pagar um preço caro. Exatamente. Né? Bom, roda para mim o X da questão. X da questão de hoje. O José do Egito é um exemplo de equilíbrio emocional? Eu vou trazer para você Provérbios de Salomão, capítulo 25, versículo 28, na nova Bíblia Viva de Portugal. Olha o que diz. Um homem que não sabe controlar suas emoções e as suas vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Então, uma cidade, naquela época do Salomão, do Davi, que tinham seus muros derrubados, era invadida facilmente e tomada pelos inimigos. O Salomão está dizendo para a gente que quando um ser humano ele não controla suas emoções e as suas vontades, ele é compulsivo, ele age sem esse controle, ele então se torna uma cidade com seus muros quebrados. Ele vai ser invadido por muitas coisas ruins e a gente tem visto isso hoje. Então, o X da questão o José é um exemplo de equilíbrio emocional? Claro que é. Porque ele foi vendido jovem ainda pelos irmãos, ele foi como escravo para o Egito, ele foi caluniado pela mulher do patrão dele, foi preso por causa disso com uma mentira, e mesmo assim ele teve o autocontrole e chegou a governar o Egito, um hebreu governando o Egito. E ali ele conseguiu salvar o pai e sua família depois, no final, quando o mundo passou por uma fome tremenda. Então olha como que esse rapaz chega com aproximadamente 17 anos como escravo no Egito, e conseguiu manter-se ali equilibrado, mesmo diante de circunstâncias bastante adversas. Ele controlava suas vontades e as suas emoções e por isso ele foi governador do Egito, quando o Egito era a potência mundial. Então vamos buscar esse controle com fé, com a ajuda da ciência, como a doutora falou aqui durante o programa, no nome de Jesus, tá bom? Bom, o Conexão de hoje teve aqui nós estivemos aqui com o Osmar Silva, o nosso pastor lá de Rocha Miranda. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez, tá bom? O seu horário, como que o pessoal te acha lá na igreja, para poder receber aquelas boas mensagens e a sua atenção? O endereço é muito fácil. Rua Conselheiro Galvão, 1004, ponto de referência à estação de trem do bairro de Rocha Miranda. Especialmente no domingo, embora nós temos culto às segundas, quartas, sextas, mas eu convido você especialmente para domingo, 8 horas da manhã. E se você precisa de libertação, aí você vem numa sexta-feira. Família, você vem na quarta, mas especialmente no domingo. Rua Conselheiro Galvão, 1004, no bairro de Rocha Miranda.
Graças a Deus. Também tivemos aqui com a doutora Luana Chagas, psicóloga. Doutora, como que as pessoas te encontram? Primeiro, foi um prazer tê-la aqui. A senhora realmente abriu bastante entendimento. Precisamos de outros programas iguais a esse para trazer a senhora novamente, que os assuntos muito abrangentes, né? Mas como que as pessoas fazem para te encontrar e, de repente, até se consultar com a senhora? Agradeço a vocês também, foram ótimas as trocas. E podem me encontrar no meu Instagram, que é @psiluanachagas. Lá tem meu telefone também, se alguém quiser entrar em contato, mandar mensagem, tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade. Prazer tê-la aqui, tá? Prazer. Amigos, me encontrem lá na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu, ali a nossa sede regional. Eu estou ali principalmente aos domingos, 7, 9, meia e 18 horas. São 3 cultos no domingo. E quarta e sexta eu faço 8, 14 e 19. São 3 cultos em cada dia. E a igreja aberta de segunda a segunda para receber você, tá bom? O programa Conexão fica por aqui. E até o próximo programa, em nome de Jesus.